Bem, meus amigos do canal Regui, a notícia boa, ou não, para o torcedor do Fluminense nesta sexta-feira, 29 de maio, é que o Fred está para ser anunciado a qualquer momento como o novo, ou será que não é novo, reforço tricolor. Depois de meses de conversa, facilitadas pela paralisação do futebol por conta da pandemia de coronavírus, ele veio conversando ao longo do tempo, afiando ali os detalhes, aqui e ali, se desligou do Cruzeiro, conseguiu rescindir seu contrato, só não conseguiu ainda se livrar da multa que tem que pagar ao Atlético Mineiro de 10 milhões de reais, que já subiu com os juros aí, né? Quando largou o Atlético e se transferiu para o Cruzeiro, a multa ele conseguiu transferir para o Cruzeiro, aí ele vai ter que se virar com o Cruzeiro lá, parece que não sei se ele acertou com o clube isso. De qualquer forma, com o Fluminense parece que já encaminhou com o salário bem abaixo do que previa inicialmente, está para ser anunciado a qualquer hora como o reforço que faltava para o Fluminense retomar as atividades no ano. Fred é um dos maiores ídolos da história do Fluminense, isso é inegável. É o terceiro maior goleador da história do clube. Um clube de tantos goleadores, não creio que ele jamais vá ser o goleador máximo. Esse é o Valdo. Olha o número. Vocês estão vendo o quadro aí, com os artilheiros do Fluminense, você vê a distância que tem entre o Valdo e os demais. Mas ele não está tão longe assim do Orlando Pingo de Ouro. Ele está a 12 gols do Orlando Pingo de Ouro para ser o segundo maior artilheiro da história do tricolor das Laranjeiras. Um Fluminense que ele defendeu entre 2009 e 2016. Foram aí 7 anos, né? Conduziu a 2 títulos brasileiros como artilheiro do time, artilheiro da competição. Um jogador que fez gol como poucos fizeram com a camisa tricolor. Mas o tempo passa. Quando o Fred deixou o Fluminense em 2016 e acertou com o Atlético Mineiro, ele tinha 4 anos menos do que tem hoje. Ele está com 36 anos, completados em setembro do ano passado, dia 3 de setembro. Vai completar 37 este ano. Para um jogador com a envergadura física do Fred, ele não é um jogador dos mais velozes, com um histórico de contusões que ele teve ao longo dessas temporadas aí. Nos 2 últimos anos que ele defendeu o Cruzeiro, ou quase não defendeu, ele foi vítima de 2 contusões sérias. É verdade que não foram contusões por causa da idade, foram contusões em que ele foi disputar a bola, chutou o chamado prego, né? Chutou prensado, machucou 2 vezes em 2 jogos consecutivos e ficou quase 2 anos parado. Ele perdeu metade desse tempo que ele ficou no Cruzeiro, ele perdeu. E a outra metade em que ele voltou, foi artilheiro do Campeonato Mineiro do ano passado. Isso tem um peso relativo, ser artilheiro do Campeonato Mineiro tem peso relativo. Mas ele sucumbiu também à má fase do Cruzeiro e não conseguiu evitar a queda do time. E o Cruzeiro, o ano passado, lembremos, foi dirigido por 4 treinadores diferentes, de filosofias diferentes, com cabeças diferentes. Mano Menezes, Rogério Ceni, Abel Braga, Adilson Batista. Todos os 4, tiveram o Fred sob seu comando e puseram o Fred no banco. Todos os 4 chegaram a um ponto de, em nome da velocidade do time, de dar mais intensidade, sacrificar o Fred. E o Fluminense, que fez até um bom papel no Campeonato Brasileiro do ano passado, embora tenha remado na parte de baixo ali e tal, mas fez um bom jogo. Alguns dos melhores jogos do campeonato foram do Fluminense. E qual foi o forte do time? E foi um time que vendeu caro o título carioca do ano passado para o Flamengo. Faz a melhor campanha do carioca deste ano. E qual é o forte dele? O contra-ataque em velocidade, de muita velocidade. O Fred se encaixará nesse tipo de jogo? Ele vai se encaixar nesse ataque? É um desafio tanto, né? O Odair Hellmann pensa em aproveitá-lo como um pivô, o centroavante fixo, um jogador que ajuda um outro jogador de velocidade do lado, talvez até 2. Não sei. Como é que ele pensa em aproveitar? Se o Fred está indo para o Fluminense, é difícil supor que vá para compor
Ele não é jogador para compor, ainda com 36 anos. Então, é um desafio aí para o Odair Hellmann, que gostava do Inter competitivo, era um Inter marcador, com um meio de campo muito forte, os três volantes, mas os três volantes sabiam sair para o jogo, né, eram muito fortes. Né, Edenilson e Patrick, então, dois colossos de volantes. Né? Era um time que tinha uma boa velocidade nisso aí, de pegada no meio de campo e velocidade de contra-ataque. O Fred vai casar com esse estilo, com aquele corpanzil todo, não por culpa dele. O Fred é um dos melhores centroavantes brasileiros do século XXI, isso não tem a menor dúvida. Né? Depois que o Ronaldo, o fenômeno, parou, talvez tenha sido o melhor deles. Agora a gente vê alguns na Europa, Roberto Firmino, que não é propriamente o centroavante, Gabriel Jesus, que também não é propriamente o centroavante, né? Tem esse Matheus Cunha surgindo e tal, mas nenhum é centroavante de ofício. Dos últimos centroavantes de ofício, tivemos o Luiz Fabiano e o Fred. O Fred, a meu ver, é um pouco superior ao Luiz Fabiano, embora o Luiz Fabiano tivesse mais agilidade. O Fred tinha mais técnica, talvez. Sabia fazer um pivô, sabia lançar um jogador, colocar uma bola no meio da defesa, fazer um lançamento. É um jogador de boa visão de jogo. Agora, como é que será esse Fred que volta ao Fluminense 4 anos depois de ter saído? Essas idolatrias costumam se dar mal. O Cruzeiro, o Fred voltou como se estivesse voltando para casa. E não aconteceu nada. Tudo bem, teve a contusão, as 2 contusões de 2017. Levemos isso em conta, temos que levar sim. 2018, né? As 2 contusões de 2018, temos que levar isso em conta. Mas 2019 foi o pior ano da vida do Cruzeiro. O time foi rebaixado para a Série B. E ele esteve em campo na maior parte do tempo. E foi barrado pelos 4 treinadores que passaram pela toca. Então, é esse o Fred que desembarca nas Laranjeiras? Só o destino para nos mostrar isso. Só o futebol, com sua dinâmica. E dinâmica é o que ele já não tem tanto. Tem o faro de gol? Tem. Mas a idade pesa também. Então, que Fred é esse que está chegando? É um mistério para o seu Odair Hellmann e para o Fluminense. A torcida, em princípio, está gostando. É um ídolo que volta. Mas um ídolo, às vezes, é melhor deixar como ídolo lá no passado. Como foi o Valdo, como foi o Orlando Pingo de Ouro. Será Fred esse ídolo? Vamos aguardar, né, minha gente? É isso aí. Fique com o canal Reggae aí. Vamos prestigiar. Um abraço.